Então, iniciei a gravação aqui. Bom dia aos que entraram depois. Deixa eu repetir. Sim, Arthur, depois eu falo isso. Repetir é a apostila de língua portuguesa, volume 3, página 51. Tá certo? Página 51. Meninos, vejam bem. O que a gente vai discutir hoje, muita atenção nisso para não fazer exercício errado, para não se perder. Segunda-feira eu coloquei lá no Positivo, a atividade da semana. O que nós precisamos para essa semana é o que vai da página 51 à página 56. Estou repetindo aqui no chat. Presta atenção. Nós vamos discutir hoje o que está entre as páginas 51 a 56. E vocês vão fazer as atividades e me enviar. Acontece que vocês não vão fazer todas as atividades destas páginas, não. Por quê? Presta atenção. Tem a ver com conteúdo, então eu quero que vocês... Então depois a gente fala com Teodora. Teodora, depois eu vou querer falar com você. Mas deixa eu explicar primeiro para a gente não se perder, tá, meninos? Primeiro deixa eu explicar o exercício. Veja bem, quando a gente fala de jogo teatral, a gente fala da maneira como o texto teatral está sendo lido. Porque uma coisa é o texto impresso. Se você pegar o texto teatral, você vai ver que ele tem uma característica específica. O texto teatral tem as falas dos personagens. Quando a gente lê dramatizando. A leitura dramatizada é aquela leitura que envolve a emoção. Tá? E o jogo teatral tem a ver com a leitura do texto, com a maneira como a gente vai ler o texto. E aí pode ser assim, eu leio exagerando determinadas palavras, ou eu posso dividir, por exemplo, alguns versos são lidos pelas meninas, outros versos são lidos pelos meninos. Eu faço um jogo, como o próprio nome diz, um jogo. Pois bem, se nós estivéssemos na sala de aula, nós faríamos tudo isso oralmente. Aqui fica um pouco mais complicado. Então, a questão do exercício vai ser o seguinte: muita atenção para não se perder depois quando estiver fazendo. Você vai fazer o que tiver da página 51 a 56, mas que não se tratar de leitura. Porque alguns exercícios vão falar assim: faça a leitura do texto, tal, tal. Bom, se você for ler só você, ótimo, você vai estar treinando leitura, isso é muito bom, muito bom. Até recomendo que vocês fiquem em casa lendo o texto em voz alta para treinar isso, tá? Sabiam, inclusive, muitas pessoas fazem teatro com objetivos diferentes de serem atores. Às vezes acontece. De vez em quando a gente vê entrevista de ator, atriz, e eles falam assim: eu fui fazer teatro porque eu era muito tímido. Eu fui fazer teatro para poder me expressar melhor, para poder falar melhor. Então, às vezes, as pessoas vão fazer teatro com um objetivo que não é o objetivo de ser ator. Porque essa leitura, essa postura, né? Por exemplo, olha só, umas coisas que servem para a vida. A gente pode aprender com teatro e levar isso para nossa vida. No teatro, o ator nunca fica de costas para a plateia. Ele tem que ficar de frente. Então, o teatro já dá um exercício de postura para gente, de saber se localizar. A questão de pronunciar todas as sílabas da palavra. E aí a leitura dramatizada ajuda muito. Inclusive, quem tem dificuldade, eu vou ensinar um exercício para vocês. Quem às vezes tem dificuldade de leitura, sabe uma coisa que ajuda? Você pode pegar uma tampinha de caneta, você pode pegar a rolha de uma garrafa e você coloca na boca. E você lê o texto. Ai, meu Deus, isso vai ficar gravado na internet, gente. Ai, meu Deus. Enfim. Você lê a
Sim, coisa de louco. Você lê assim, gente, isso exercita tudo aqui e vai fazer a sua dicção ficar melhor. A tia não ficou doida, Manuel, calma aí. Não ficou doida. Não ficou doida. Teodora, me ajude, por favor, Teodora. Diga que isso acontece no teatro. Tem que articular muito e aí trabalha a pronúncia. É muito legal isso. Cadê a Teodora? Vocês ficam rindo, né? Olha quanta gente rindo. Ah, adora. Adora. Articular. Teodora, você tem microfone? Tem como ligar? Hum. Me defenda, É, Teodora. sim, isso acontece. A gente tem que, tipo, treinar bem a nossa boca, tem que articular bem pra, tipo, ficar bem esclarecido pra plateia. Porque senão, tipo, vai ficar baixo alguma coisa, tem que articular bastante, ou ficar embolado também. Você percebe assim que coisa que você viu lá no teatro, você usa hoje na sua vida? Essa questão da leitura, do falar, de postura. Sim, bastante, É. bastante. E há quanto tempo você faz? Ah, eu acho que vai fazer 4 anos, eu Tudo acho. isso? Nossa, bastante tempo já, né? Sim. Então, isso que eu gosto muito, sabe, Teodoro e meninos todos. Eu gosto muito de quando a gente trabalha um tema assim, que a gente possa associar esse tema com as coisas todas da nossa vida e perceber assim, tá, mesmo que eu não queira ser um ator teatral, mas como eu posso tirar disso um pouquinho para minha vida? Todo tema que eu trabalho com os alunos, sabe, eu procuro fazer isso. E neste caso, Teodoro, eu acho que isso cabe bem, né? Porque qualquer que seja a nossa profissão, a postura que a gente tem, a maneira como a gente fala, deixar as informações claras para as pessoas, isso ajuda em qualquer profissão, não é mesmo? Sim, verdade. E acho que é um exercício que o teatro traz muito, né? Você tem alguma particularidade, alguma coisa específica que você queira comentar? Alguma curiosidade? Ah, não, mas eu acho que o teatro, na verdade, a arte, ele Uhum. a gente vê o mundo de outra forma, na minha opinião. Porque na arte é muito diferente as coisas, então a gente vê o mundo de muito outra forma, a gente entra em outro mundo praticamente. Tanto na dança, na música, no teatro e afins. Sim, concordo com você. E acho assim que e no meu caso de professora de redação, de língua portuguesa, nossa, ajuda você a interpretar, porque é isso que você falou. É Uhum. como se a gente saísse do nosso mundinho, né, e enxergasse com outros olhos, né? Enxergasse o Sim, mundo com outros olhos. Isso eu acho muito legal. Tá certo, então, muito obrigada. Em outros momentos a gente nada, vai se sim. aproveitando de você, tá bom? Uhum. E sempre que a gente estiver discutindo algo que você achar que tem uma informação interessante, você fala, você contribui aí pra gente, tá bom? Obrigadinho. Então, meninos, valeu, Teodoro. Meninos, em relação aos exercícios, às páginas, está claro para vocês? Vocês vão fazer, vou só repetir, o que estiver entre a 51 e a 56, mas lembrando que neste intervalo tem muito exercício de leitura, tá certo? Porque às vezes a pessoa, tia, é para fazer tal exercício, mas ele é para ler. Aí você faz toda essa leitura, coloca lá, coloca a tampinha da caneta e grava o vídeo. Porque não é só a tia que vai ficar pagando mico aqui, não, tá? Meninos, pois bem, vamos então passando pelas páginas para que vocês tenham uma facilidade para fazer o exercício. Para que tenham facilidade para fazer o exercício, eu vou passando por essas páginas e explicando os termos que vocês vão precisar saber para fazer o exercício, ok? Aqui é a introdução, eu quero que. Aqui é uma interpretação da cena que vocês vão fazer, mais tranquilo. Olha só, já a página 52
Já vai ser, o primeiro exercício já é sobre isso, sobre leitura, tá? Já é só de leitura. Pede para dividir em grupo, a gente não tem como fazer isso, enfim, por enquanto. O exercício 2 também, mas aí a gente chega aqui. Eu vou voltar nesse texto do Pelicano, tá? Eu vou voltar nele. Vamos ver aqui a teoria, depois a gente volta lá na leitura dramatizada. Vamos pensar nisso, Aninha. Estou agora, tá onde o quê? Em que página? Agora eu estou na página 56, se for isso a pergunta. Isso tá onde? É a página 56. Por que eu pulei lá da página 51 para a página 56? Porque eu vou passar hoje pelas páginas, pelas definições. Vou explicar as definições que aparecem para que vocês consigam fazer os exercícios depois, tá? Na próxima aula a gente passa corrigindo, ok? Por isso que eu pulei. Bom, vocês certamente já leram textos do Esopo, fábulas do Esopo. Certamente já leram. Podem não lembrar que é dele, mas certamente já leram alguma fábula dele. Ah, certamente. Vocês vão ver no futuro, vocês vão descobrir que sim. Olha só, quem foi ele? Olha o quadrinho aqui. Esopo, esse nome aqui. Sabe-se pouco, ó, o primeiro quadrinho aqui da página 56. Sabe-se pouco sobre Esopo. Conta-se que nasceu na Grécia, onde teria sido um escravo e que depois de ter ganhado a liberdade, andou pelo mundo. Contudo, não há certeza de que tenha de fato escrito as fábulas atribuídas a ele. A verdade é que esse tipo tão especial de narrativa, as fábulas, né, de Esopo ou não, inspirou outros fabulistas como o francês La Fontaine, os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault e até Monteiro Lobato. Inspirou, inclusive, José Carlos Aragão e sua adaptação para o texto teatral. Então, oi? Me chamou? Não? Ok. Então, aí, João, o que acontece? Você viu que falou aqui? Ah, foi sem querer. Beleza, acontece. Viu que ele falou aqui? Como é de uma época muito antiga, fica sempre a dúvida se aqueles textos que são atribuídos a ele eram dele realmente, né? Porque não havia o registro, né, gente? Então, o que se tem é que Esopo foi um escravo e que, após ser libertado, viajou o mundo criando essas fábulas, e essas fábulas eram transmitidas oralmente. Mas aí, por conta de todo o tempo que se passou, da falta de registro e tal, é muito difícil dizer se as fábulas que hoje dizem que são dele, se são dele realmente. Mas ele inspirou, o que se tem de informação dele, inspirou todos esses outros fabulistas que aparecem aí. Pois bem, aqui tem uma fábula, o Pelicano e a Caivota, que está na página anterior, a gente já volta lá. E pede para fazer uma leitura dramatizada. O que é a leitura dramatizada? Gente, a leitura dramatizada é a leitura com a emoção. Sim, enviar. É para enviar, assim, com as fotos. Então, olha só. Se eu vou ler assim, leio sem emoção nenhuma, ou leio só, sabe, a leitura silenciosa, isso não é leitura dramatizada. Agora, quando eu leio dando a entonação, colocando emoção naquilo ali, eu tenho a leitura dramatizada. Ela é feita em voz alta. Quando os atores estão ensaiando uma peça de teatro,
antes de começar o ensaio. E isso com a entonação. E costuma se fazer a leitura antes, né, Teodora? Assim, antes de você começar a ensaiar a peça, você faz a leitura do texto. Sentado mesmo, viu, gente? Fica os atores sentados, encenando, não. Aí, ó, é antes de se preocupar com figurino, com cenário, nada. Antes de tudo isso, as pessoas vão fazer a leitura dramatizada, cada um ali com seu texto, sentadinho, lendo. Para quê? Para entender, para assimilar o texto, para ter entonação correta, para colocar no texto a emoção adequada, nem mais nem menos, para poder entender o nível de emoção que se pode colocar ali. Isto é a leitura dramatizada, tá certo? Aí ele vai falar aqui e tem estas mascarazinhas, que são as mascarazinhas do teatro, né? A mascarazinha rindo, que é a comédia, a mascarazinha triste, que é o drama, ok? Será que eu consigo aqui 2 voluntários para serem a gaivota e o pelicano? Os 2 primeiros que colocarem no chat. De preferência um menino e uma menina. Quem? Eu, Sara e Arthur. Pronto. Pronto, Sara e Arthur, liguem o microfone. Que eu falei, tia? Vou falar. Ai, Arthur, perdeu o direito. Na hora, Arthur vai no banheiro. Olha aqui. Abra aí, página 54. Tem um texto aí, o pelicano e a gaivota. Achou? Voltei. 54. A Sara será a gaivota. Deixa eu só ver se precisa de narrador. Ou se é só uma frase. Ai, meu Deus, não consigo rápido. Precisa não. Sara, você é a gaivota. Arthur, você é o pelicano. Só tem a primeira frase de narração, eu faço. Eu leio o título, ok? Prontos? Olha a entonação, hein? Voz de gaivota, voz de pelicano. Tá. Este texto... Como assim? Como assim? Este texto é atribuído ao Esopo, tá? Lembra da clareza, as pessoas não estão vendo vocês e precisam entender vocês. Olha uma característica do texto teatral. Ele apresenta os personagens, tá vendo aqui, ó, tem o título, o Pelicano e a Gaivota. Aí vem os personagens, Pelicano, Gaivota. Cenário, ele precisa explicar, porque a gente precisa visualizar. Qual é o cenário? A casa do Pelicano, com uma poltrona e uma geladeira. Já coloca aí na sua cabeça, a casinha de um pelicano, a poltrona e a geladeira. Então, repara, gente, o texto teatral, ele vai trazer essas informações preliminares para que a gente localize, para que a gente veja o cenário, a cena. E aí, as falas são marcadas aqui, quem é que está falando, ok? Então, eu vou fazer a leitura assim que eu parar aqui em geladeira. Eu falo verdinho também. Tá, vamos lá. O pelicano e a gaivota. Personagens: pelicano, gaivota. Cenário: casa do pelicano, com uma poltrona e uma geladeira. Pelicano queixa-se da sorte enquanto guarda peixes na geladeira. Oh, estou mal. Cada vez enxergo menos. Deve ser a idade. Entra a gaivota, com sua maleta de médico. Boa tarde. Mandou me chamar, senhor Pelicano. Ah, doutora Gaivota. Que bom que a senhora veio.
Eu não tive tempo de passar no seu consultório. Em que posso ajudá-lo, senhor Pelicano? Eu ando com a vista meio ruim. Vamos ver isso agora mesmo. Deite-se aqui. Pelicano deita-se numa poltrona e a doutora Gaivota examina-o rapidamente. Tem um colírio aqui, que é tiro e queda. O senhor vai ficar curado em menos de 1 minuto. Abra bem a boca. Isso. Agora feche bem os olhos e não abra até eu mandar. Ficar de olho fechado? Enquanto o Pelicano permanece de olho fechado, a Gaivota abre a geladeira e rouba todos os peixes, colocando-os na sua maleta de médico. Pronto. Pode abrir o seu olho. Ah, obrigado, doutora Gaivota. Não precisa me agradecer. São R$ 200. Quê? É o preço da consulta. Não pago de jeito nenhum. A doutora disse que me curava em 1 minuto, mas eu fiquei foi pior do que estava. Pior? Como? Antes eu via a minha geladeira cheia de peixes, agora eu não consigo ver peixe nenhum. Gaivota sorri, Pelicano encaminha-se para ela, que foge, deixando para trás a maleta. Cai o pano, fim. Obrigada, Pelicano. Obrigada, Gaivota. Meninos, vocês estavam falando aí, o Pelicano tá passando mal. Oi? Eu tô me identificando muito com a gaivota, porque eu já fiz isso. Porque o quê? Eu já fiz isso. Como assim? Eu tava rindo aqui quando você tava lendo aqui o trecho que eu falei. Eu comecei a rir. Você enganou a pessoa assim? Ai, tia, eu posso fazer nada. Chocada! Chocada com esta informação. Gaivota, então, o papel caiu perfeitamente. Deu juízo, tia, quem ganhou. Qualquer semelhança É idêntico. com a realidade, não podemos nem dizer mais que é uma obra de ficção. Ai, meu Deus. Estou chocada. Meninos, viram como eu te sou obrigada, viu, Saia? Muito obrigada. Meninos, viram a questão do texto, assim, de ter as falas. Isso acontece até algumas pessoas. Não gosto de teatro, porque eu sou vergonha. Oxi! Algumas pessoas nem gostam de ler o. Tá, a gente vai fazer outros. Nem gostam de ler muito texto teatral, porque fica muito isso. Fala de um, fala de outro. Entra fulano, sai assim, sabe? Acontece muito essa coisa, assim, de ser um texto talvez que fique um pouco cansativo. Até tiver um que possa ler, a gente fala, tá bom? Então, olha só. Às vezes a pessoa prefere ler um texto que seja adaptado. Então, por exemplo, um texto teatral, ele pode ser Tia, adaptado. Oi. desculpa interromper, mas o Rafael pediu pra avisar que a internet dele caiu. Poxa, tá bom. Pena. Fala com ele pra ele assistir depois. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai fazer outras leituras. Olha a graça aí. Então, esse texto aqui foi para que vocês
percebessem. Essa partezinha aqui no final, ó, tem a interpretação, tá? Mas aqui já tá na 57, a gente vai fazer mais à frente. Eu quero discutir umas outras coisas com vocês e quero mostrar, porque eu ia falar aqui da peça de Shakespeare, vou mostrar ele para vocês. Tá vendo esse senhorzinho aqui? É porque a gente vai fazer a leitura próxima aula de alguns textos, tá, gente? Olha esse senhorzinho aqui, é o William Tia, Shakespeare. Oi. na próxima aula, os outros textos que você falou que vai ler, se as pessoas que já leram vão poder ler de novo ou não? Pode, se não tiver ninguém, porque assim, a pessoa que não leu e quiser ler, eu vou dar Gente, prioridade, tá? tá. Quando ter oportunidade de ler. Aí a gente vai alternando, tá bom? Porque senão fica gente que quer ler e não consegue, tá? Olha só. Próxima aula a gente vê outras leituras, então. Vamos ver aqui quem é o Shakespeare. Porque, gente, Shakespeare é, né, do teatro. Chega a se confundir, né? Chega a confundir a história de vida de Shakespeare com o teatro, porque era uma coisa muito junta. Olha aqui como é que escreve. Escreve Shakespeare. Escreve Shakespeare. William Shakespeare, autor de Romeu e Julieta. Acho que é a peça teatral mais famosa do mundo, né? Mesmo que você não tenha assistido a peça, todo mundo na vida já ouviu falar de Romeu e Julieta, né? E Romeu e Julieta, então, surgiu para ser uma peça de teatro. Shakespeare escreveu como uma peça de teatro. Dizem, inclusive, que ele se inspirou em uma história real, tá? De adolescentes. Ele ficou sabendo de uma história assim, e isso inspirou a criação dessa peça. Aí sim, tem diversas versões, tá? Tem versões para teatro mesmo, versões diferentes para teatro, versão para cinema, enfim, tem... Romeu e Julieta gerou tanta coisa, sabe? E inclusive doce, né? Queijo com goiabada é chamado de Romeu e Julieta. Sabiam disso? Uma sobremesa. Uma fatia de queijo com uma fatia de goiabada é uma sobremesa chamada Romeu e Julieta. Então tem muitas adaptações. Seríssimo, seríssimo. E tem picolé eu não conheço. Picolé eu não conheço. Então, assim, isso que é interessante, né? Imagina uma peça escrita. Sério? Escrita há séculos, né? Então, a pizza... De que é a pizza, Romeu e Julieta? Deve ter goiabada nela. Sei não? Só? O picolé tem goiabada. Então, é porque a sobremesa, queijo com goiabada, ficou conhecido como Romeu e Julieta. Tem um filme, gente, que eu acho bem interessante de assistir, que o nome do filme já é velhinho, assim. Vocês vão achar super velho, né? O nome do filme é Shakespeare Apaixonado. É uma ficção, né? Inspirado e tal, mas é uma ficção. E ele conta... não sei se... Ele conta quando Shakespeare estava escrevendo Romeu e Julieta e como era a vida dele, como foi o processo de criação de Romeu e Julieta. É um filme bem, bem legalzinho. E aqui, olha a informação sobre ele. 98, né? Obrigada. O inglês
inglês, William Shakespeare, nascido em 1564 e falecido em 1616, é considerado um dos maiores escritores da literatura mundial, com diversas peças, tanto tragédias quanto comédias. Autor popular, as apresentações de suas peças no Teatro Globe, em Londres, chegavam a ter uma plateia de 2.000 pessoas. Para a época, né, gente? Muita coisa. Entre suas obras mais conhecidas estão a tragédia Romeu e Julieta e Hamlet e as comédias A Megera Domada e Sonho de uma Noite de Verão. Vou falar algumas coisinhas daqui para vocês. Deixa eu só ver o que colocaram aqui, se tem alguma pergunta. Por que não gosta de Romeu e Julieta? Não. Não gosta de romance. É meloso? Tá, aí vamos por partes aqui. Primeiro assim, como Romeu e Julieta têm muitas adaptações, que bom. É interessante a gente perceber assim, às vezes uma pessoa pode gostar e a outra não tanto, porque viu uma adaptação diferente. Porque se a gente pensar, Romeu e Julieta, olha que coisa louca, gente. É a história de amor mais famosa do mundo, mas é uma história triste, né? Os dois morrem no final. E os dois são adolescentes, porque naquela época as pessoas se casavam muito jovens. Eles se casavam muito jovens. Então, Romeu e Julieta, eles tinham uma média de 15 e 16 anos. Eram adolescentes pouco mais velhos que vocês. E acabaram falecendo. Romeu e Julieta. Ai, Mayara, Anne é perfeito, não é? Anne Wiffen é perfeito. E é adaptação, a série é adaptação de livro. Tá? É adaptação de livro. Mas porque eles morreram... Ah, vocês não sabem a história? Eu vou contar então. Ah, perfeito, né? Perfeito. Meninos, a história de Romeu e Julieta é a seguinte. As famílias eram inimigas. Assistindo pela segunda vez. Nossa, eu achei perfeita aquela série. As famílias de Romeu e Julieta eram famílias inimigas. Quando eles se conheceram e se apaixonaram, a família não aceitava o namoro deles. Então, eles mas olha só, o típico clichê que surgiu a partir de Romeu e Julieta. A questão é que quando você fica sabendo da história hoje em dia, a história parece clichê para você porque você já viu isso muitas vezes em novela, em filme, você já viu isso muitas vezes. Mas, gente, Romeu e Julieta foi escrito há séculos, entendeu? Então, assim, é clichê porque tudo que veio depois disso repetiu Romeu e Julieta, tá? Repetiu. E outro ponto, eram adolescentes. Presta atenção aqui, pessoal aí no chat, presta atenção. Arthur, Natan, presta atenção. Eram adolescentes e é uma história inspirada em fatos reais. Em fatos reais. Então, tudo isso hoje que a gente tem de clichê só se tornou clichê porque Shakespeare contou isso lá atrás, entendeu? Aí o que acontece? Eles se casaram, eles chegaram a se casar. Aí você pensa, 15 anos se casar, isso era comum na época. Eles chegaram a se casar e combinaram uma fuga. E a Julieta combinou o seguinte, aí ó, tem a data aqui, eu mostro. A Julieta combinou o seguinte, ela ia tomar um remédio, que ela ia dormir e as pessoas iam achar que ela estava morta. Iam fazer o velório dela. Na época, o velório demorava muito tempo. E aí, ela ia, quando despertasse,
as pessoas achando que ela estava morta, ela, quando não tivesse mais ninguém por perto, ela fugiria com o Romeu. E ela escreveu uma carta para Romeu explicando tudo isso. Olha, não vou morrer, é só um remédio, vão achar que eu estou morta. Mas aí a gente foge depois. O que aconteceu é que esta carta nunca chegou para Romeu. A carta não chegou até ele. O que chegou até ele foi a notícia que chegou para a cidade inteira. Julieta está morta. Foi a notícia que chegou para a cidade inteira. E ele achava que era verdade. E aí, quando ele chega lá no mausoléu, no cemitério, as pessoas tinham ido embora, estava só o corpo de Julieta sobre uma pedra, né, uma espécie de maca, e ele vê a Julieta, que na verdade estava dormindo, mas ele pensa que ela está morta. E ele vai, tira um punhal e se mata. E aí, a Julieta, quando acorda, vê aquela cena, olha para o lado e vê o Romeu morto e se mata também. Então pensem que isso é clichê hoje, mas foi escrito por volta de 1600. Em 1600, os adolescentes não tinham as informações que vocês têm hoje. Não tinham nada disso, né? Na época, isso não era clichê. Na época, não era. E sabe? Então, Sara, dizem que foi inspirado num fato que Shakespeare ficou sabendo, tá? Meninos, fiquem muito atentos com o termo comédia e com o termo romance. Inclusive, eu vi vocês falando aí muito, porque eu gosto de romance, mas cuidado, romance não é historinha de amor. As pessoas usam os termos de maneira muito errada, tá? Romance pode ter história de amor, mas não. Não só. O romance é um gênero de escrita, é um texto mais longo, com muitos personagens, e pode não ter nada de amor no meio, viu? A gente vai trabalhar mais isso em alguns momentos, porque as pessoas confundem muito isso, esses termos, comédia, tragicomédia, romance, a gente acaba não usando Tia, a maneira correta. Foi comigo? tia, eles costumam usar o termo comédia romântica, porque às vezes é uma comédia, mas também é romance. Sim. É um engraçado, pode-se dizer, entre aspas, né? O cinema usa muito isso hoje, né? Sim, O cinema usa bastante. Entendi. usando o termo. Em Porque tem um próximas filme que eu aulas, fui. próximas aulas eu vou trabalhar esses conceitos melhor com vocês, para que vocês não confundam. Assim, uma coisa é quando a gente escuta no cinema, outra coisa é quando a gente Uhum. vai trabalhar literatura, porque senão pode acontecer de vocês errarem uma interpretação, porque não estão usando a palavra no sentido correto. Mas a gente tem tempo para isso. Ok, meninos? Tia, Oi? eu entendi mais esse ponto da comédia romântica, porque eu fiquei com curiosidade e eu fui assistir o filme com a minha mãe mega romântica, uma comédia romântica. Ele não tem nada a ver com romance clichê, nem nada do tipo. É só uma mulher que não acredita que existe o amor na vida dela, ela desmaia e acaba Pois é. indo para um mundo totalmente clichê. Pois é, Que, a gente acaba e, usando bem diferente a sim, isso palavra. tudo faz ela perceber que ela não tem que amar alguém, ela tem que amar a si mesma. Uhum. Aí E você vê, entende o ponto melhor da comédia romântica, não é só um romance. É bem mais romance, legal. a coisa amorosa, né? Pois é, é nesse ponto que eu quero que a gente trabalhe, tá? A gente vá por esse ponto. Meninos, já vai encerrar aqui. A gente se vê. Lembrem de enviar as atividades. A gente se vê semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, pelas leituras. Até a próxima, bom almoço e até mais. Beijo. Ô, tia, uma pergunta. Calma aí, tia, você recebeu meu texto? Eu tenho que olhar. Eu entro em contato com quem eu não tiver recebido, tá? Tia, olha aqui, se você olhar meu texto, você vai achar que eu pedi ajuda a alguém que eu peguei da internet. Mas eu não peguei, tá, tia? Eu tirei as palavras, eu fiz tudo sozinha. Só teve um trecho que eu peguei que é da Ubermap, mas tipo assim, é menos de uma linha, entendeu? Tá bom. Porque eu tive que acrescentar um pouco.
Tudo bem. Tia, então a tarefa é para fazer, aquela tarefa que você está falando, a página que a senhora deixou em branco. Não Isso. fez ainda. Isso. A página 58 e 50. A página Não, 50, 51 a 56. 51 a 56. Ok, obrigada, tia. Beijo, tchau. Tchau, tia. Bom apetite. Tchau. Até a próxima. Tchau, tia. Tchauzinho. Ô, tia, Oi. nas próximas aulas, quando a gente for ler texto, você vai usar da apostila ou vai trazer outros textos? Os dois. Ah, tá. Se Obrigada, você tchau. tiver textos interessantes,